Programa Argumentos, apresentação de Carlos Alberto Belinazzo. O apoio cultural do consultor de psicologia Caio César Gomes. Ele sempre lembra, a psicoterapia muda a sua vida. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Argumentos, gravado diretamente aqui dos estúdios da TV Santa Maria, canal 19, aqui junto ao jornal Diário de Santa Maria. E como você, meu querido telespectador, já sabe e é fiel a esse programa em função disso, nesses estúdios desfilam pessoas que têm muito a nos ensinar. Pessoas se destacam nos mais variados ramos. E hoje, para não fugir à regra, está aqui comigo um querido amigo e uma pessoa com um conhecimento fora de série. O Biratã Alves, mais conhecido nesse Brasil inteiro, Bira Alves. Bira, seja bem-vindo. Obrigado por atender o nosso pedido. Belinazzo, eu me sinto honrado. Em primeiro lugar, porque estou conhecendo o ambiente. Exatamente. Através de quem eu já conhecia. Muito legal. Você. Muito obrigado pelo convite. Mas, meu querido telespectador, o Bira, o mais conhecido, o Bira Alves, o querido Bira, ele tem muita, nós estávamos falando aqui nos bastidores, ele tem uma experiência fantástica, ele vai contar lá dos primórdios da universidade, ele é jornalista, o que ele sabe das rádios Santa Maria, então vamos aproveitar o conhecimento desse homem. Bira, faça as tuas apresentações iniciais para o telespectador do Argumentos. Na verdade, eu comecei no rádio bem jovem, com 17 anos, porque tudo tem um começo, então eu sou obrigado a falar disso. Na rádio Santamariense, ali nos altos da hoje Receita Federal, não, ali na esquina ali, era... Exatoria, parece. Exatoria. Isso. No centro de Santa Maria. Num teste dos mais interessantes, mas difíceis para quem está começando. Nós tínhamos que narrar uma partida de futebol colocando os jogadores nos seus lugares, que aliás para mim foi a primeira aula de como deve ser o narrador de futebol. Na TV você vê, sabe onde o jogador está. Era muito comum na época os narradores dizer, fulano está com a bola, passa para o Beltrano, ele manda para a ponta, para lá para a direita, tu não sabia que você não era a direita, né? Porque tu estava no rádio. Sim. Chutou, passou, mas então ele estava perto do gol, quer dizer, a gente tinha que imaginar como ouvinte. E aí lá era pior, porque para o teste eu tinha que imaginar, colocar o jogador em campo e descrever a cena imaginada. Então não era brincadeira, mas a gente, talvez por mérito ou por falta de gente nessa área, foi aprovado. Depois eu tive que ir embora e tal, trabalhei um bocado na Santamariense no início, né? E daí... Então foi a tua primeira experiência em rádio? Em rádio. Como narrador esportivo? Muito. Não. Na verdade, eu nunca narrei depois disso. Eu sempre fui comentarista esportivo. Ótimo. Tá. Aí tive muitas oportunidades no país. Mas aí eu fui para o Rio de Janeiro, aliás, para Minas Gerais no começo, depois fui para o Rio e passei a fazer um curso. Não haviam cursos de comunicação. Não haviam. Nem no Rio não tinha curso de comunicação. Tinha na Escola de Comunicação do Exército. Sim. Então a gente poderia fazer por lá, que era diferente. Era outro específico. Hoje. Sim. Mas era uma maneira de você mexer com os aparelhos que levavam a voz exatamente. Para os ouvintes. Muito frequentei como, vamos dizer assim, fanático por rádio, muito frequentei programas de auditório na Rádio Nacional, hoje fechada, né? No edifício à noite no Rio de Janeiro, lá perto da Praça Mauá, lá no centro. Que esses, Bira, só para o telespectador entender, puxar na memória, os mais antigos, evidente, ou pela história, a Rádio Nacional era uma referência no Brasil inteiro, né? Como veículo de comunicação. Você sabe questão de audiência, né? Porque Sim. As outras, elas tinham menos potência, uma grande parte, nessa época. E uma das rádios mais ouvidas por aí, uma vez eu andei em Guaíra, quando Guaíra não significava basicamente nada, só se ouvia a Rádio Guaíba, porque tinham dado
mais possibilidades para a Rádio Guaíba para combater, porque à noite nós só escutávamos aqui em Santa Maria, aqui ou por aí, as rádios argentinas. Ah, sim, isso. Eles tinham mais potência isso. e entravam. Então, para combater isso aí, naquela época, quem dirigia a comunicação no Brasil, né, resolveu dar mais potência para algumas rádios. Uma foi a Guaíba. A Guaíba passou a ser ouvida em Manaus. E a outra, vamos dizer, que transmitia inclusive à época a Voz do Brasil, né, já existia, era a Rádio Nacional. Bom, eu sempre andei dentro de rádio. Quando eu voltei para Santa Maria, evidente que eu tinha um pouco de experiência, apesar de não trabalhar, mas apesar de gostar e ver e de ter feito 2 anos de curso de comunicação, eu fui imediatamente trabalhar também com rádio aqui. O Cláudio Zappi, que me conhece há muitos anos, desde menino, imediatamente ele me oportunizou, o doutor Antônio Abelim, uma série de gente daquela época, né? Você falou o nome dele, como é o nosso... Gilberto Brenner. O Gilberto Brenner. Com quem eu fiz o... Isso. Na época também era o Raimundo Achucci, o comentarista da rádio, e eu comecei a fazer reportagem de campo. A minha primeira entrevista foi lá no campo do Rio Grandense com o Elton, que jogava no Grêmio. Depois, mais tarde, ele foi para o Internacional. Então, aí eu já estava deslanchando e só fazia isso. Eu fazia paralelamente o curso de Direito na Universidade Federal de Santa Maria. E acabei me formando em Direito, né? Eu digo acabei porque... Mas nunca exerceu? Muito pouco, ou até diria quase nada. Certo. Eu continuei com a comunicação. Se acertei ou se errei, emoções eu vivi, né? Exatamente, isso aí. E estamos aí. Graças a Deus aqui com o Belinazzo, com os amigos que já nos conhecíamos de veículo de comunicação. Exatamente. Pois é. E a tua entrada na universidade, Bira? Daí tu teve essa experiência na Santa Mariense, na Imembuí? A universidade era nova, né? Era esse fenômeno nacional da primeira universidade federal do país fora de capitais. Exatamente. Dr. José Mariano da Rocha Filho e alguns colegas, mas ele como protagonista principal, conseguiram trazer essa joia para Santa Maria. Essa joia. Que transformou a cidade. A duas Santa Maria, não pejorativamente, antes e depois da universidade. Exatamente, claro. A duas Santa Maria. Todo mundo precisava sair daqui para ser, às vezes, alguma coisa, principalmente iam por exército, iam estudar em Porto Alegre. Ora, aí ficou mais perto de todos nós estudar. Foi a grande oportunidade dessa terra, dessa cidade, né? Que hoje continua dependente dessa bela universidade. Sim, sim. E eu entrei na universidade... Então tu trabalhou diretamente com o Dr. Mariano? Eu fui oficial de gabinete do Dr. Mariano. Isso no ano de? 66, 67. Eu fiquei na universidade 10 anos. A universidade estava dando os primeiros passos. Tinha 5 anos. Eu fiquei de 65 a 75 na universidade. Mas nunca deixei de trabalhar nas outras fora. áreas. Só não trabalhava muito mais efetivamente porque eu viajava muito com o Dr. Mariano. Naquela época o MEC era no Rio, a gente ia seguido para o Rio de Janeiro, aí ia para Caciqui, para Pelotas. Tu estava sempre junto com ele? Sempre, sempre. Era o meu outro colega lá, o Ney Pena, ele não gostava muito de viajar. E alguém tinha que ir com o Dr. Mariano. Dona Maria, que agora Deus a levou, muitas vezes viajando era o Dr. Mariano, o motorista e eu no veículo, né? E assim foi. Aí depois o Dr. Mariano resolveu criar a rádio. Me colocou no decreto, primeiro na portaria, depois o decreto de criação da rádio da universidade. Quem pegar o decreto, que é público, né? Sim. Vai ver que tinha lá o Dr. Antônio Abelim, Quintino Oliveira, Saulo Dalfolo, Antônio Carlos Arbo, Jaciol, Luiz Fernando Vinadé, Samuel de Souza Santos, uma série, Nicola Chiarelli. O Nicola.
Conheço, é uma rica pessoa, meu amigo até hoje, graças ao bom Deus, são amizades de sempre. Exatamente. Aí depois surgiu a rádio para que eu pudesse... E aconteceu também um concurso para redator, no qual eu me inscrevi, porque a gente era seletista, podia qualquer mudança. Graças a Deus eu passei aí com modéstia, mas em primeiro lugar. Graças ao bom Deus. Aí tu passou a ser funcionário da Rádio Universidade. Eu devidamente fui concursado. trabalhar na rádio e fomos dos primeiros locutores lá, Samuel Santos, eu. Fazíamos, às vezes, como dizia, como era a parte de sonoplastia, porque só um atrasava qualquer coisa, a gente fazia microfone e mexendo nos aparelhos. Hoje eu não sei mais fazer isso, não é nem no minuto. E já mudou tudo, né? Mas veio a criação da TV Universidade, que muito pouca gente fala nisso, que era onde depois foi a TV Imembuí, mas lá nasceu como TV Universidade. Aí foi todo esse pessoal também para a TV. Bom, mal ou bem, eu fui dos primeiros apresentadores de noticiário, âncora de noticiário. Samuel era mais dos programas ao vivo, Quintino. Isso lá em 60 e poucos também. As datas, cronologicamente, não, aproximadamente. Eu não sei. Porque depois eu fui embora. O telespectador se... Tá, mas isso aí é 66, 67, 68, por aí. Certo. A TV Universidade. Apresentávamos eu e o Antônio Carlos Argo. Depois o Argo saiu, foi mais para a parte redacional, ele tinha um texto maravilhoso. E aí entrou Roberto Bisonho, que hoje está aí na cidade, Sim. Irmão do Vicente Paulo. Irmão. Gente querida minha. E essa foi a mudança radical. Tem um episódio bem curtinho que eu faço questão. Uma vez tinha uma moça lá, senhora moça, que queria, se era possível, que eu fosse na casa da avó dela, porque ela não acreditava como é que nós estávamos dentro daquela caixa. Que coisa, tu vê. Verdade. Mas era o início da televisão, então suscitava esse tipo de... Exatamente. Quem tinha aparelho de televisão, quando via assim uns rabiscos lá, dizia, tá pegando, tá pegando. E daí não acreditava que o Bira existia, essa senhora. Não, porque ela não podia acreditar que eu entrasse dentro daquele... Claro. Aquelas televisãozinhas pequenas, né? Certo. 13 polegadas, 12, 13. Você vê como é importante a história. Bira, mas tu vê, o nosso papo está super legal. Eu vou ter que te pedir um pequeno intervalo. Você manda, e eu estou aqui obediente como você foi. E nós já voltamos, que é uma história super interessante. Meu querido telespectador, nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Programa Argumentos, apresentação de Carlos Alberto Berinazzo. O apoio cultural do consultor de psicologia Caio César Gomes. Ele sempre lembra, a psicoterapia muda a sua vida. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Bem-vindo ao segundo bloco do programa Argumentos. E hoje estão aqui com o Biratã Alves, o Bira Alves, que no primeiro bloco ele nos deu uma aula de história, da história da comunicação de Santa Maria,
da primeira rádio, da primeira televisão, das suas aventuras, né? Achei muito interessante que o primeiro teste dele foi como locutor esportivo, que daí no fim ele não era locutor, ele se tornou um repórter esportivo. Então, Bira, muito bom o primeiro bloco. Tu falou de todas as tuas viagens com Mariano da Rocha, nosso querido fundador da UFSM. Tive essa honra, né? Sim, tu teve. Tive essa honra. Então agora tu falou dessa trajetória que é a primeira, a TV universitária, da TV da UFSM, é mais antiga que a TV Membuí, né? Mas a vida, nós não sabemos um segundo daqui, né, o que vai acontecer. Exatamente. Tem gente que projeta algumas coisas sem imaginar que poderá fazê-las, né? Senão a vida seria, acho assim, até um pouco desinteressante, né? Porque tu marcaria o teu rumo. E o nosso rumo tem que ter alguns percalços para a gente poder mostrar. Tem que ter umas curvas, né? Tem algumas tranqueiras no Rio, né? Bastante. A gente não pode, desculpe, eu fico emocionado. Mas o Belinazzi está me dando uma oportunidade ímpar. Mas tu é merecedor. De poder falar algumas coisas. Quando tudo andava bem para mim aqui, tudo. Eu trabalhava no Jornal A Razão, eu trabalhava na universidade, eu ia lá à noite, ficava até fechar o jornal. Tu estava trabalhando a tua paixão, né, que é a comunicação. Aos domingos, ao invés de eu ia comentar jogo, às quartas de noite, às vezes quando tinha jogo lá, e aí eu não tinha estado trabalhando. Mas veio um convite muito bom, uma experiência nova, numa cidade nova, que hoje tem 85 anos, que é Londrina, no norte do Paraná. Que é uma locomotiva, né? A universidade de lá também estava nascendo. Não fui só eu o convidado, vários professores de São Paulo, de Rio, de Porto Alegre, daqui foram alguns, Dalva Trevisan, Echenique, a Vera, Luzel Calduro, Fernando Calduro, foram vários. E entre eles eu fui um dos convidados para o curso de comunicação lá que estava começando. Para te ser professor de comunicação. Por um detalhe, olha, sem qualquer autoelogio, mas a história que eu passei, essa não posso esquecer. Claro. E nem deixar de contar. A gente trabalhou muito para abrir o curso de comunicação aqui. Doutor Abelin, que depois foi até o diretor. Os professores dos anos iniciais, claro que é o professor de português, que não precisava ser jornalista, cara, que é o professor de filosofia, de sociologia, de economia. Então, até o segundo ano, e nesse período a gente procurava trazer professores para cá. Minha falecida mulher, Leange Severo Alves, santamarense, ela é da primeira turma, se formou na primeira turma, junto com Recena Graça, Adelminho Genro, o Montanher, Rosa Belin. E como ela era formada, aliás, ela estava terminando o curso em 75, me levaram para Londrina, o convite. Já com a ida dela para lá, que ela foi com o mês 76, já formada em comunicação, para lecionar no curso. Mas Leange ainda demorou uns dias fora da universidade, não por nada, porque ela não sabia se queria isso. Estava indecisa. Tá. E a Folha de Londrina, que até hoje existe, é um grande jornal. Sim, eu fui diretor lá. Eu me lembro, eu ia dizer, no qual você esteve lá. A Folha de Londrina chamava, o milanês, João Milanês, chamava ela de doutora. Por quê? Não porque ela fosse doutora, não era. A primeira jornalista formada a trabalhar na Folha foi Leange Severo Alves. Que legal, não sabia. A primeira jornalista formada, até hoje todo mundo sabe lá. E aí ela resolveu e foi dar aula também. Aliás, deveria vender aula, né? Porque dar aula é um negócio meio estranho. Mas então vocês, bacana, os dois, o casal foram professores o curso lá. A primeira turma passou pelas nossas mãos, diria eu, né? Hoje a Dulcineia Novaes, que é até às vezes no programa
Globo Repórter, aquele, né? Ela fala, uma moreninha. Isso. Aquela foi nossa aluna, até hoje é nossa amiga. Teve várias. Foram vários alunos, né? Muitos lá do estado de São Paulo que vinham estudar ali. Então a gente também participou lá no Paraná da primeira turma que se formou em jornalismo. Muito bom. Bom. Entendeu? E aí eu já estou vivendo lá, né? No qual eu fiquei uma temporada grande, né? A maior parte da minha vida, Bernardo. Eu já estou numa idade que algumas coisas me... Até porque tem o lado ruim, quer dizer, se Deus quis, talvez não seja ruim. Eu fui convidado para ir para o Ceará. Aí a universidade conseguiu me colocar numa situação, eu e Leandro, trabalhamos 2 anos lá no Ceará, no interior, na capital, no jornal O Povo. E eu não tinha nem vontade de voltar, achava lá o paraíso, não que não seja bom aqui, ou não seja bom em Londrina. Mas gostava de lá, da maneira, do modo vivente, do povo. O povo é um povo humilde, mas bom. E acabamos que ficamos lá uma temporada. Aí depois voltamos para Londrina. Meus filhos estavam em Londrina, porque nem para cá eles não vieram todos. Sim, eles acabaram, acho que todos nascendo lá, né? Não, os mais velhos foram daqui, né? Sim, sim. Mais moça... Mas eram meninos, né? Sim, pequenos, foram, né? Pequenos. Então também trabalhei muito lá. Depois de aposentado, a gente ficou 2 anos aqui em Santa Maria na Razão. Você não lembra? Lembro, claro. Leandro editando o jornal e eu como gerente geral. Isso mesmo. Aí, os filhos tinham ficado, né? A família estava lá. Acabamos voltando para Londrina, não por não gostar de Santa Maria ou por achar errado. O coração chama, né? E já com uma filha que veio, que dizia, mas estou perdida aqui, né? Bom, essa foi a maneira de ficar 40 anos em Londrina. 40 anos. Claro que tive 2 lá para o Ceará. Sim, mas a maior parte da tua vida profissional foi lá. Não, da minha vida toda. É da vida, claro. Porque 40 anos, né? E aí, lá tivemos a oportunidade de colaborar com o curso de comunicação, com a reitoria, na parte de comunicação, criamos um jornal da universidade, do qual eu fui o primeiro diretor, ela era editora. Criamos depois um jornal de vestibular, começava um pouco antes, terminava depois, que saía no dia, já com o gabarito, tudo. Eram umas novidades assim que a gente ajudou a criar e dizem, não, vocês que criaram. Não, nós ajudamos, porque nada se faz sozinho, né? Mas, Belinazzo, isso tudo me deu uma certa experiência. Aí vem uma outra parte que eu, às vezes, tenho dificuldade. Eu vejo aqui em Santa Maria, lamentavelmente, se o telespectador quer criticar, pode até criticar, parece que não houve um ontem. Mas eu acho que no Brasil inteiro falta esse respeito ao passado, né? Eu digo para todo mundo, eu queria, não é politicamente, eu não queria saber do prefeito de Manaus, eu queria o melhor prefeito, quero o melhor prefeito para Santa Maria. Claro. Eu quero a melhor vida para Santa Maria, a melhor iluminação pública para Santa Maria. Eu não estou criticando que tem ou não tem, estou dizendo, eu moro aqui, Exatamente. Eu quero o melhor asfalto aqui, eu quero a melhor vida aqui. É na tua aldeia, né? A gente quer as melhorias. Não me interessa como é que é Porto Alegre, eu não moro lá. Não me interessa como é que é em Manaus. No Rio de Janeiro, não. Eu moro em Santa Maria, eu quero o melhor para Santa Maria. Mas, Bira, posso te dar uma sugestão? Tu tem essa cabeça privilegiada, essa experiência fantástica que eu estou tendo o prazer de dividir com o meu telespectador. E tu não pensou em escrever um livro resgatando essas experiências? Esse é outro detalhe. Eu não escrevi, mas minha filha, que Deus já levou também. Levou minha esposa e depois levou minha filha, professora, doutora da Universidade Federal na Bahia, missionando também na do Recôncavo Baiano, que escreveu um livro. Na Era da Convergência das Mídias. Raquel Severo Alves. Legal. Mostrar aqui, ver se... Aqui, Esse foi o livro que Rádio na Era das Convergências das Mídias. Em que ano isso aqui? Não faz muito, não. Ela vai fazer 3 anos que morreu. Mas a minha família virou comunicador, né? Minha mulher, minha filha, aí depois tem um engenheiro. E ela deixou uma mensagenzinha, Belina,
que eu te pediria, Pode. humildemente, que você lesse para mim, porque eu me Não vai. machuca. Telespectador, isso não é novela, isso é a verdade. Não é? É legal. E Então, argumentos temos, né? ao meu amado Pai, por tudo o que representa na minha vida, te amo mais do que tudo. Sempre estaremos juntos. Com carinho, Kel. Raquel Severo Sim, ela Alves, colocou aí. Kel. Linda, linda, linda. Parabéns, viu? Essa manifestação aqui de próprio punho dela, do amor entre o pai e uma filha. E eu acho que é isso que a gente tem que dar, além de toda essa experiência que tu tem na comunicação, esse teu apego que tu deixou bem claro aqui, esse teu respeito e o amor pela família. Porque sem família nós não somos nada, né, Bira? Na comunicação... Parabéns, meu. Obrigado, meu querido. Na comunicação eu digo sempre o seguinte, o jornalista, o radialista, o homem de TV, o redator para televisão, o repórter, tem que andar em busca da verdade, ainda que ela não exista. Tem que andar em busca da verdade, ainda que ela não exista. Outro detalhe que eu gostava de dizer e gosto quando ando por aí, a pior coisa do mundo é gente, mas ainda é a melhor. É um contrassenso? Não. A pior coisa do mundo é gente, porque fala mal de gente, critica a gente, mata a gente, mas ainda é a melhor. Quem consegue conviver onde não tem gente? E tu não vai fazer comunicação também para onde não tem quem? gente? Para quem? Tu não vai fazer um rádio, uma televisão lá para o meio do mato. Então, esse é o meu argumento no programa Argumentos. Exatamente. Mas, Bira, tu tá fugindo do assunto. Com essa tua inteligência, essa tua capacidade, esse teu conhecimento, não estaria, e tu já falou, a tua filha fez um belo livro, não tive problema de ler, lógico, mas pelo que tu me falou e pela formação dela, esse DNA dela da comunicação, por que tu não pensa em fazer, tu contar as tuas histórias da comunicação aqui em Santa Maria? Porque tem poucos títulos que contam a história da comunicação. A minha idade de está Santa me Maria. levando cada vez mais para ser muito emotivo. Eu prefiro conviver com meus amigos rindo do que chorando ou me despedindo deles, né? Certo, claro. Aí Mas seria uma maneira de homenagear, né? Talvez a minha fuga é não ter botado algumas coisas no papel. Talvez seja a minha fuga não ter colocado algumas coisas no papel, não é? Até porque eu não gostaria da parte ruim, não é? Alguns que tomam conta, outros que foram eles. Eu não fui nada, eu fui o que a vida me oportunizou. E continuo sendo o que a vida me oportunizou. Eu não preguei prego hoje para amanhã eu poder botar o casaco, se preguei, porque Era necessário necessário, pregar? não estou Tá certo. atrás de nada. Sim, sim. Estou querendo até ajudar, sinceramente. Não sou melhor nem pior que ninguém. Pior coisa do mundo é gente, mas ainda é a melhor. E o jornalista tem que andar atrás da verdade, ainda que ela não exista. Bira, então aproveitando essa tua experiência e toda essa tua vivência no jornalismo, como é que tu vê esse momento atual do jornalismo no Brasil? Tristemente. Eu também. Tristemente. Particularmente na grande mídia. Eu não saberia trabalhar nesse jornalismo. Nem muito bem pago. Não saberia. Não sou melhor nem pior que ninguém. Virou uma mídia vendida, né? Só atrás de Eu verbas. não posso escrever coisas que são fictícias, né? Jornalista não cria fato. Jornalista noticia o fato. Exatamente. É isso que tu sempre ensinou para os teus alunos. Mas né? abrindo as aulas, se vocês forem o criador do fato, até pede para um colega escrever. Sim. Senão tu vai escrever a teu favor, não é? Aí vai ser um depoimento, não é um... Outra coisa, né? Um carro bate com o outro. Como nós chamamos aqui, uma peixada. Uma peixada. Colisão. Cada motorista tem a sua verdade. O cara que estava passando tem outra verdade. Bom, se eu sou jornalista e escrevo a verdade que eu quero, como é que foi o jogo? Ganhou o Grêmio. Ganhou o Grêmio. Não, mas não perdeu? Não, eu escrevi que ganhou. Estou falseando a verdade. Exatamente. Então, não saberia trabalhar obedecendo. Olha, escreva sobre o fulano, de bem. Escreva sobre o fulano, de mal. Eu estou vendo isso no jornalismo. Infelizmente. Eu sempre comento uma coisa no jornalismo no Face, eu ponho triste, quando é assim. Triste, fico triste. Triste. Se não é a verdade. Que contraria toda a essência do jornalismo
do jornalismo real, da realidade, né? Há muitos anos aprendi, olha, nunca noticie que está vindo um grande furacão. Só se for com muita certeza. Está vindo um grande vendaval, só se for com muita certeza. Senão a população fica toda assustada, abalada, nervosa, capaz de morrer alguém, que não é verdade. Exatamente. Mas infelizmente, Bira, agora a verdade é o tempo. Adorei o nosso bate-papo. Vamos repeti-lo, se Deus quiser, e só tenho que te agradecer e pedir para deixar uma mensagem final para aquelas pessoas que queiram iniciar a vida no jornalismo, ou aqueles que são aficionados pelo nosso jornalismo, para transmitir um pouco essa tua longa experiência como professor de jornalismo. Às vezes falam que a gente é prolixo. Não é isso, é que a nossa vida, a minha pelo menos já tão longa, me oportuniza ter várias nuances. Tinha dito no começo que gostaria que não tivesse a oportunidade de escrever coisas ruins. Tive. Mas, quem quer entrar no jornalismo, por favor, faça jornalismo de coração, de mente e lembrando sempre que você não sabe quem é que está vendo, quem é que está ouvindo ou quem é que está lendo. Não faça para você, faça para eles. Muito bom, Bira. Bira, muito obrigado. Olha, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E se foi do agrado, melhor ainda. Excelente. Meu querido telespectador, muito obrigado pela sua audiência e aproveito para agradecer os apoiadores do nosso programa. A Clínica Psicológica do Caio César Gomes e Alto Giro Veículos, onde você conhece e você confia. E para você, até a semana que vem, se Deus quiser. Programa Argumentos, apresentação de Carlos Alberto Berinazzo. O apoio cultural do consultor de psicologia Caio César Gomes. Ele sempre lembra, a psicoterapia muda a sua vida.